Mas aí eu vou puxar um... Tem um filme que... Filme americano que passa numa cidade pequenininha, se chama A Caça. Não sei se vocês já ouviram falar. Ainda não. Esse Não? ainda não. Mas bem resumidamente, ele é um filme que se passa numa cidade pequenininha e ele é o protagonista é um professor de colégio e ele era muito próximo com uma aluna. E aí, em dado momento, essa aluna... Eles eram muito próximos, ele frequentava a casa e tudo mais. Em dado momento, essa aluna falou que começaram a perguntar e ela começou a afirmar o que estava acontecendo. Uhum. E aí, o desenrolar da história, enfim, fica esse questionamento de tipo, ele fez, ele não fez, e como ninguém sabia, ele foi acusado, perdeu o emprego, teve que se mudar da cidade e tudo mais. E aí, puxando, né, o gancho do assunto da conversa, assim, existe a possibilidade da criança estar sendo induzida a Mentira. confessar alguma Algo coisa, que ela a fazer não uma fez. Coisa que isso. não aconteceu. Exato. Tem casos até. Por isso, ó, eles estão falando bastante aqui da castração. Esse é um dos paradigmas que estão aí. Se a criança foi induzida a falar assim, a mulher está querendo separar e induziu a filha a falar, uma criança a falar, Exato. a criança vai lá e confirma, é isso mesmo, tá? Não tem um acompanhamento psicológico para avaliar. E esse homem, ele é preso. Tá, vai ter investigação, tudo. Tranquilo. Tem a palavra da mulher, Lei Maria da Penha. E se aí? E se ele for para uma cadeia e utilizarem a castração nele? Como é que faz? Complicado. Mas a gente já teve caso real. Da mãe... A gente já Assim, acompanha já de viu tudo que vocês possam imaginar. Agora você imagina, eu naquela delegacia... Me dei uma frase, eu te dou um caso. O que aconteceu, Rê? Nesse caso, a mãe, ela... Acho que esse aqui eu já contei pra você também, mas né, a pedidos... a gente conta de novo. Conta os causos. São vários, é que alguns acabam marcando. Nesse caso, ele marcou porque a criança, a mãe contou uma história pra ela falando o que aconteceu. Dela ter sido, você vai chegar na delegacia, você vai contar que seu pai tocou em você, que eu estava dopada, que ele tirou sua roupa, que ele passou a mão, e começou a contar tudo. Só que era macabro o negócio, assim, era horrível. Ela fez todos os detalhes. Todos. Sim. E a criança decorou. Isso que foi estranho, porque a criança era pequena, então ela deve ter falado muitas vezes na cabeça. Sim. Aconteceu isso, você não pode esquecer. E a criança contava. Então, cada vez que contava, ela reproduzia. E foram, acho que poucas semanas antes de eu sair de licença maternidade. Nós fizemos o registro da ocorrência. Então, quando eu voltei 7 meses depois. Cabeça de mãe, tudo, né? Assim, os hormônios a 1000 por hora. E esse caso voltou para mim. Falei assim, nossa, ainda a gente tá andando esse caso. Aí eu fui reler. E aí a gente tinha começado... Quando eu voltei da licença maternidade, eu fui estudando durante... gente, eu fiz pós-graduação, fiz um monte de... Fiz especialização. Aproveitou os meses para fazer de tudo. Porque é muito fácil, sabe? Cuidar de um recém-nascido. E eu fui fazendo tudo. Levava ele junto comigo, mas tudo bem. Parênteses fechado. Eu falei assim, vamos aplicar as técnicas de escuta de criança, mas com brinquedos. Para que ela reproduza o que ela sentiu nos brinquedos. E esse caso chegou logo que eu voltei. Eu falei, olha, passou no primeiro registro comigo, depois passou com a minha assistente da época, passou com a assistente social, passou com a psicóloga e voltou para mim. E todo mundo acreditou. Só que sabe quando você tem aquele feeling de que alguma coisa tá errada? E ela tem, viu, gente? E várias provas lá, e faz, não, alguma coisa tá errada, vamos fazer essa aplicação. Como é sem dano, não tinha problema, a criança não conseguia reproduzir. Então, assim, ele Nos falava brinquedos? que tocava... ele tocou no seu peitinho, aonde que é? Mostra pra gente como que, no brinquedo, onde que é isso? Ela não sabia. Passou a mão nas partes íntimas.
Eles não falam vagina, não falam ânus, Sim. partes íntimas. Onde que é a parte íntima? Ela não sabia. Ele tirou sua roupa. Como que ele tirou sua roupa? Ela não sabia. Então, tudo que ela falava, ela não conseguia. Ela conseguia Falar, isso. mas não conseguia demonstrar Isso. o que ela sentiu no momento também, né? Não sabia nada. Então, aí a gente ficava, falsas memórias ou ela só não consegue resgatar. Aí, vamos conversar com a mãe de novo. E conversando com a mãe, explicando. Aí, A mãe contou que, na realidade, ela fez essa história para a criança, porque ela chegou em casa e pegou o marido no chuveiro com a amante. E ela queria acabar com a vida dele. contar dessa história mesmo. Gente. Nossa, Nossa, foi. então, assim, Foda, né? acaba E marcando. o que eu acho mais perigoso Tá nessa vendo? história, o que eu acho, né, mais perigoso nessa história, é o fato de que ela colocou na cabeça da criança que ela foi abusada pelo pai. Sim. A criança, ela criou um Exato. trauma de que ela Porque foi adulto abusada pelo você pai. resolve, É né? só O uma pai- Adulto falsa você- memória que não existe. O pai vai levar na cabeça da criança Sim. que ele Exato. é um abusador. E essa criança vai crescer com uma cabeça de quem foi abusada. Sim, e ela foi, né? Foi violada e a cabecinha dessa criança. Essas Imagina. falsas memórias são bem Sim. cruéis, porque vai ficar ali no subconsciente dela. Para você conseguir dar comandos para que ela saiba lidar com tudo isso, Exato. vai É demorar. o poder da manipulação, tá vendo? E ainda mais com a criança. Então ela... Nossa, a doutora foi bem sensível nessa parte. E realmente, se ela não sabe reproduzir, não sabe nome do próprio corpo, ou não sabe falar, é bem difícil. Tem casos que a gente pede desenhos, né, também. A adolescente, teve um caso, a adolescente não conseguia falar. Foi o avô. Daqueles causos. Ela não conseguia falar. Então, foi passado para ela, você pode desenhar? Então, já desenhou o guarda-roupa, desenhou a cama, desenhou a pessoa. A gente vai perguntando, esse aqui é o avô? Ela só fazia assim. Esse aqui é você que você desenhou? O que ele fez depois? Aí ela vem traçando, aí que ele subiu em cima dela, ela faz o desenho do órgão genital do avô e tudo que ele fez. Então ela não conseguiu expor isso na fala. Então tem a comunicação não verbal também, que você analisa, que nem a doutora fez isso. Ou seja, ela não soube replicar. Como que faz? Tem que saber, porque se você sofreu isso... É um trabalho, assim, que é admirável. Eu só posso falar pra vocês, além de agradecer por vocês terem vindo hoje, de falar parabéns, porque além de exercer esse trabalho que é extremamente difícil, lidar com o ser humano é difícil. E lidar com o mais frágil do ser humano, Nossa, que são crianças. que são os vulneráveis Eu acho pra que é o mim. principal, né? Eu acho que, primeiro, parabéns pra vocês pelo trabalho maravilhoso que vocês a exercem. psicologia fala com o direito fala com a psicologia. Sim, a gente tá precisa andar junto. Anda junto. E Tá junto. por isso vocês estão aqui hoje juntos, Eu não me vejo sem o direito. Então, eu gostaria de